Olá, sou Augusto Machado, professor de Ciências e Biologia da Recreio Christian School. Estou gravando esse vídeo para contar um pouco como tem sido a minha experiência como professor de Ciências e Biologia nessa instituição de ensino. Sem dúvida, esse momento ele está sendo um pouco atípico, né? Está sendo um pouco diferenciado, até por conta das novidades que nós estamos tendo que aprender, né? Para poder passar elas para os nossos alunos. Sem dúvida, esse período também ele tem sido bastante desafiador, porque nesse momento a gente acaba perdendo um pouco do contato físico, né? E muitas vezes visual com os nossos alunos, fazendo com que a gente perca um pouco das informações que a gente acaba conseguindo, né, colher, às vezes pelo simples olhar do aluno, que às vezes a gente pode acabar percebendo que ele acabou não entendendo algum assunto, ou que ele acabou tendo dificuldade com outro. Numa aula presencial, a gente poderia estar, a partir de uma percepção visual, né, tá retomando, tá trazendo aquele assunto novamente para debate e tal, e às vezes com atividades remotas a gente acaba perdendo um pouco disso, porque nem todos os alunos às vezes ficam com as câmeras ligadas, tá certo? Até por ser uma situação um pouco invasiva, né? Porque às vezes a casa dos alunos não é uma casa tão grande assim, e tem outras pessoas morando naquele lugar, né? E fica um pouco complicado, né? Então, eu tenho me sentido a cada dia mais desafiado com esse novo desafio que a profissão docência, né, acaba trazendo para a gente, né, em conjunto, né, a essa pandemia, né, a esse momento de isolamento social. Então, a cada dia eu tenho tentado pensar em estratégias novas para poder estar tentando buscar aquele meu aluno, o interesse dele, a atenção dele, para que esse conteúdo ele pareça ser um pouco mais atrativo, né, para a percepção desse aluno, uma vez que nem todo mundo tem interesse, às vezes, por todas as matérias, né? Alguns alunos, eles acabam tendo afinidades, às vezes, por alguma matéria em especial e nem sempre é ciências, né? Então, os principais desafios, então, em primeiro lugar, a gente conseguir atrair essa atenção do aluno de forma remota, né? E às vezes a gente não consegue saber, né, se a gente está atraindo de fato, porque às vezes a câmera não está ligada, às vezes a gente não consegue uma resposta momentânea do aluno, às vezes ele fica calado e tal, com o microfone desligado. Então, às vezes a gente tem um pouco dessa dificuldade. Sem dúvida, muitas coisas elas têm sido proveitosas, têm sido positivas nesse momento de pandemia, né, de isolamento, né? Em primeiro lugar, a gente está sendo obrigado, né, de certa forma, a utilizar ferramentas remotas, aprendendo a usar o Google Forms, aprendendo a produzir vídeos, aprendendo a produzir atividade de forma online. E esse aprendizado ele acaba ficando tanto para a nossa vida enquanto professor, certo? Quanto para a vida do próprio aluno, tá certo? Então, são estratégias e ferramentas que, quando esse período passar de isolamento, vão ser estratégias que vão estar abarcadas, né? Vão estar em conjunto associadas à formação daquele professor, certo? Então, estou me sentindo muito mais fortalecido agora, né? Com essas ferramentas, com o Google Forms, com a produção de vídeo, com a elaboração, né, de formas didáticas e criativas para tentar atrair o aluno. E, sem dúvida, tem muitas coisas positivas acontecendo também, além de todas as outras ruins, né, e tristes que acabam servindo de perdas, né? Eu tenho uma aluna, né, no 6º ano, que é uma aluna que tem uma dificuldade, ela é uma aluna especial, é uma aluna que tem autismo, e um dos principais desafios também, sem dúvida, é poder atrair a atenção dela. E a partir disso, fiquei alguns dias pensando como que eu poderia atrair a atenção de uma criança, né, de uma menina de 6º ano, para que pudesse passar o conteúdo de ciências para ela de uma forma menos pesada, né? Uma vez que a gente sabe das dificuldades que uma pessoa que tem autismo tem. Nenhuma delas é até a de concentração. Às vezes elas não conseguem se concentrar muito bem. Então, eu decidi criar uma história em quadrinho, na verdade um vídeo, como se fossem vídeos em quadrinhos, como se fossem pequenos desenhos animados, muito curtos, trazendo essa matéria. E aí eu peguei alguns personagens, alguns bonequinhos animados, né, de desenhos animados, e coloquei os personagens prediletos dela. Era Venenosa, Arlequina, que são esses personagens que a gente encontra em desenhos, em filmes. Eu decidi fazer com que esses personagens ganhassem vida na matéria de ciências. E então eu elaborei um quadrinho, uma história em quadrinho, onde esses personagens levavam ela e a turma dela para dar um passeio para vários locais, tanto dentro do nosso planeta quanto fora do planeta Terra, fazendo com que ela tivesse esse conteúdo de uma forma mais atrativa. Para minha surpresa,
Foi muito bem elogiado esse trabalho, essas historinhas. A Helena, né, que é o nome dela, ela amou as historinhas, ela gostou bastante. E toda semana ela estava querendo ver uma nova historinha e a continuação da matéria, a continuação daquele assunto, fazendo com que ela ficasse um pouco mais atraída pelo conteúdo. As avaliações dela eram em cima dessas historinhas, eu criava lá uma imagem em cima de um determinado momento, né, da pergunta que eu iria fazer para ela, e aí fazia a pergunta para ela, né, em cima daquele conteúdo lá, junto com os outros profissionais da escola também, né, que tem mais experiência do que eu com esse tipo de causa, né, caso, né, desculpa. E a gente se juntou, criamos umas atividades bem interessantes para ela e sem dúvidas foram bastante positivas. Eu, no momento, tenho participado de algumas formações, sou aluno de doutorado também, né? Além de professor de ensino de ciências, né? De 6º até o 8º ano, ensino médio também, tenho cursado doutorado, e tem contribuído bastante, né? Tanto para a parte de ciências, né? Que é a matéria que a gente dá, né? Porque quando a gente está na área acadêmica, a gente faz ciência o tempo inteiro, né? A gente pesquisa, a gente estuda, e isso tem contribuído para eu trazer cada vez mais informações para os meus alunos. E a minha identidade como professor, ela mudou e tem mudado a cada dia, sem a menor dúvida. Eu tenho sido mais sensível aos alunos, tenho tentado buscar entender mais eles, e de forma remota isso acaba fazendo com que a gente tenha que ficar mais sensível para poder conseguir buscar o mínimo de informação possível para a gente poder estar contribuindo com o nosso aluno, fazendo com que ele aprenda. Enfim, esse foi o meu... contando um pouco das minhas experiências enquanto professor. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só falar. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.